Se existe algo que machuca bastante, são conflitos dentro da nossa família, ou com amigos bem próximos, pessoas aí que moram no nosso coração. Você já percebeu que quando o conflito vem de fora, de pessoas distantes, a gente até consegue lidar melhor, mas quando o conflito vem de pessoas que amamos, parece que algo dentro da gente desorganiza, o nosso coração fica apertado. Às vezes uma coisa que começou desse tamanhinho, uma palavra maldita, no momento errado, foi construído um muro enorme entre você e essa pessoa que você amava tanto, ou outras pessoas amavam não, que você ama tanto. E esse conflito que começou tão pequeno causa tristeza, distanciamento, vocês param de se falar, de se relacionar. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo? Por que conflitos é tão comum, mas ele é tão nocivo, principalmente quando está dentro da nossa família, quando está com pessoas que amamos? Por que acontece essa destruição mesmo, né, nos laços? Vamos conversar sobre isso? E entender definitivamente como a gente pode tirar lições de conflitos para que a gente possa amadurecer nos nossos relacionamentos e amadurecer até mesmo na nossa fé. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gisela e aqui nesse canal a gente tem esse tipo de conversa, de amadurecimento, de reflexão, de crescimento e muita fé. Se você se conecta com esses assuntos, eu já te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Às vezes a gente acredita que relacionamento saudável é aquele relacionamento que não tem conflito, que a ausência de conflito, todo mundo concorda com tudo, todo mundo é muito amigável, e isso não reflete a realidade. Muito pelo contrário, pessoas muito próximas, pessoas que amamos muito, é muito mais fácil haver conflitos. Cada um tem uma história de vida, pontos de vida diferentes, questionamentos diferentes. Às vezes algo em mim é bem resolvido, no outro não é. E quando essas divergências entram em choque, às vezes elas não são bem interpretadas, às vezes elas não são bem tratadas ali, curadas. E o problema não é exatamente o conflito, porque quando nós temos um conflito e ali nós conseguimos resolver respeitando o ponto de vista, a vivência de cada um, e tá tudo bem. O problema é quando esses conflitos não são bem resolvidos. Não tem quando a gente está ali numa roda de conversa, há aquela discussão, aquela divergência e alguém levanta. Aquilo dentro dela não está bem resolvido. Às vezes para você aquilo é ok e tá tudo bem, mas para o outro tocou em uma ferida, em algo que ficou lá atrás, mas se for relembrado, machuca, entende? E esses conflitos devem ser resolvidos em uma boa conversa entre, às vezes, quem falou e quem foi ferido, quem foi ofendido, mas o problema tá aí. Quem vai dar o primeiro passo? Porque é necessário que alguém ceda e chame o outro para a conversa. Porque se os dois ficarem ali, eu não vou falar, eu não vou chamar, foi ela que falou, foi ele que falou, foi ele que me ofendeu, esses conflitos nunca serão sanados, não serão resolvidos. Alguém tem que dar o primeiro passo. E que tal ser você, essa pessoa madura, essa pessoa que entendeu ali, que teve clareza do que aconteceu para dar o primeiro passo? Quando brigamos com pessoas distantes, a dor é menor, porque já existe uma dor, porque é ruim brigar. Mas quando essa briga é com alguém muito próximo, existe algo muito mais profundo. Porque existe afeto, existe história compartilhada, existe expectativa. E quando essas relações passam por algo instável, algo ameaçador, o coração parece que fica em alerta de que algo irá acontecer ou de que algo não está bem. Por isso é tão importante saber entender, ser aquela pessoa
que tem aquela consciência, sabe? Não, aconteceu isso, nós vamos resolver sim. Às vezes aconteceu com você, naquele momento, não, eu não vou falar, eu não vou te chamar, mas dê um tempo para você, acalma, assente tudo aí dentro de você, arrume, coloque cada coisa em seu lugar, depois seja você a ser a pessoa a dar o primeiro passo. Porque se você não tiver esse tempo, ou a outra pessoa não tiver esse tempo de arrumar esses sentimentos todos aí dentro de você, você vai agir impulsivamente. E a pior coisa que tem é quando estamos ali no calor da emoção, agimos no impulso, falamos coisas que não queríamos falar, aí que o caldo engrossa mais ainda, aí que metemos o dedo na ferida do outro, e isso é muito ruim. Por isso é importante esse tempo. Se dê esse tempo, não fale, tente, né? Porque não é fácil. A gente está ali naquela discussão, no calor da emoção, a gente falar coisa que depois vamos nos arrepender. Então dê esse tempo também para o outro. Se a pessoa se levantou, saiu da conversa, deixa ela ir. Ela está ferida, aquela ferida veio à tona, não é o melhor momento de conversar, porque esse pequeno intervalo evita essas ações, essas palavras que ferem, que depois é muito mais difícil de reparar. Outro erro muito comum que a gente comete, isso é muito comum, é saber bater o martelo do que o outro quis dizer e do que o outro quis falar. Isso acontece muito. Muitas das vezes a pessoa não foi clara o suficiente, ela não quis dizer aquilo, ela acabou não escolhendo as melhores palavras para falar e ressoou um pouco mal, mas no fundo ela não quis dizer isso. Então vamos colocar um pouco o pé no freio. Às vezes não é exatamente aquilo que ela quis dizer. Entenda, isso acontece com todo mundo. E isso fala muito, reflete muito sobre a gente. Isso reflete muito sobre você, sobre o que você está pensando, sobre a sua visão de mundo e a sua intenção, o que está dentro da sua mente e do seu coração, e não a realidade do que o outro quis dizer. Uma pergunta que é muito difícil ali, né, de se fazer. A gente já toma as decisões, a gente já acha que é aquilo mesmo que a pessoa disse, e às vezes não. É necessário que a gente pare e pergunte: fulano, é isso mesmo que você quis dizer? É exatamente essa a sua opinião sobre isso, isso e isso? Isso vai trazer clareza não só para você, mas para ela também uma oportunidade dela se explicar. Às vezes essa pequena pergunta evita desgaste na relação, conflitos, e você passa a entender melhor o outro passa a entender. E com essa pergunta, que é tão simples, mas ela é poderosa por quê? Porque ela quebra o orgulho. Às vezes a pessoa vem com aquele ímpeto, fala, mas quando você faz essa pergunta calmamente, você quebra o orgulho do outro e automaticamente quebra o seu também, de achar que você entendeu perfeitamente o que o outro quis dizer. Olha como isso assim, traz clareza, entende? É libertador. Entenda que algumas relações, alguns relacionamentos são valiosos demais para ser perdido em uma conversa, em uma discussão de uma tarde qualquer. Entenda que aquela pessoa ali está com você há tanto tempo, já te ajudou bastante, vocês têm uma história junto, vocês compartilham coisas juntos para ser abandonadas para trás, para ser esquecidas por causa de uma discussão, por causa de uma divergência. E escolher a humildade neste momento é a melhor coisa que você pode fazer. Seja você o primeiro a ceder, seja você o primeiro a perguntar, a acalmar, seja você aquela pessoa que acalma os ânimos. Não, fulano, não é assim, é assado, eu vejo por esse ponto. Isso é muito importante. Isso traz paz para os relacionamentos, porque conflito
é natural acontecer. Pessoas muito próximas são as pessoas que mais brigamos, que mais ali temos opiniões divergentes, mas nós temos que ter essa humildade, né? Essa quebra do nosso eu para chegar e ser aquela pessoa que traz a paz, que apazigua os desentendimentos. Porque quando existe respeito, disponibilidade, o querer mesmo de ter aquela pessoa perto, tudo flui melhor. Relações que foram construídas praticamente no berço não serão acabadas ali. Elas continuarão contribuindo aí pela harmonia familiar, pela harmonia da amizade. Então, seja humilde. Se essa reflexão fez sentido aí para você, você tem alguém aí no seu ciclo de amizade ou familiar que você desentendeu, deixa aqui nos comentários. Eu escolho preservar os meus relacionamentos. Se você tem alguém aí que precisa ouvir essas palavras, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que irá ajudar. Um beijo no seu coração e fique com Deus.